Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
Cadê o tempo pra gente ver? Aê! Muito boa noite, amigos do podcast Ponto de Vista. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa de política semanal. Eu sou o Aguinaldo Nascimento, estarei no comando dessa transmissão. Ao meu lado, Jean Monteiro. Muito boa noite, Jean Monteiro. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui ao nosso convidado. Sempre um prazer estar aqui no podcast Ponto de Vista para falar sobre política e debater o assunto Londrina, né? E hoje, Aguinaldo, confesso que estou um pouquinho nervoso, né? Porque a gente tem uma grande referência da comunicação aqui. Não, eu queria falar aqui que, realmente, a gente sempre, desde o começo, quando a gente começou a levar até alguns vereadores, o pessoal foi ajudando nas indicações. Traz o Marcão aí também. O Marcão nem vai vindo. Aí você foi pra parte da polícia. Já a gente vai. Era antes? Foi antes disso ainda. Aí isso era, agora que não vem mesmo, virou estrelinha, né? Agora não. Jamais vai aparecer aqui no programa, né, Jean? Ei, virou público, virou estrelinha. Vou continuar de interromper. Bom, então, como vocês já viram nos nossos anúncios aí do Instagram, teremos hoje, além do secretário da Cultura, um grande comunicador aqui, Marcão Careca, que é empresário, comunicador há anos aí na cidade de Londrina. Então vai ser um prazer aqui conversar sobre Londrina e conversar sobre a trajetória dele também. É isso aí. Vamos saber se a expectativa que ele tinha de talvez ter um pouco mais de cabelo acabou de acabar quando entrou pra política. Exatamente. Seja bem-vindo à nossa bancada, Marcão. Feliz. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado principalmente em que nós todos estamos criando uma trajetória, não é? Vocês também estão criando uma trajetória, né? Então, quando você fala sobre viver em Londrina, uma cidade muito grande, que a gente não tem como não subdividi-la, não tem como a gente não observá-la de forma diferente, não é? É porque o olhar mais egoísta é aquele quando a gente olha com o nosso olhar, do nosso bairro, das nossas dificuldades, né? Da nossa perspectiva profissional, né? Daquilo que a gente quer. Então, aí você tem um olhar e, às vezes, crítico daquilo que você sofreu, daquilo que você viveu. E o olhar mais inteligente é aquele você olhar pelo olhar do próximo. Então, eu também montei projetos que começaram pequenos, né? Projetos que começaram sem grana nenhuma, e aí eles foram evoluindo. Alguns pararam no início, no comecinho, porque não tinham aderência. Então, eu penso que o projeto que vocês estão montando, ele está fadado ao sucesso a partir do momento que tiver exatamente o que vocês estão tendo. Vocês estão tendo respeito, tem carinho, observação pela cidade, trazer de variados segmentos pessoas que têm visões diferentes. Se não, cai na vala comum, todo mundo pensando da mesma forma. Não. Aí não é uma cidade, é uma cidadela. E Londrina, cara, ela é plural, né? Plural. Então você tem que trazer aí personagens, né, de todo esse folclórico campo político e não político também. Depois dessa, foi muito bom o programa, vamos finalizar. Então ganhamos um dia já, né? Sou fã de vocês pelo simples fato de que vocês, independente da quantidade de podcasts, a quantidade de veículos que a gente tem, né? Vocês fazem com que tenha a garantia de que o sonho de vocês não pode parar pela dificuldade. Não é o patrocinador. Uhum. É o telespectador. Exato, exatamente. É aquele cara que começa cada vez mais a assistir. Na hora que você vai ver da primeira cota, ele fala, opa, eu vi vocês dando razão, dando visão, dando percepção. Eu mesmo tenho um podcast na Paiquerê 91,7, já tem alguns anos, junto com o JB Faria, e eu não tenho patrocinador. Eu optei em não ter patrocínio. Montei o estúdio e optei em ter liberdade, não porque eu não teria com patrocinador. Mas eu quero ter liberdade a pessoa poder falar dos seus planos, das suas empresas. E aí você é patrocinado por bebida A e o cara que chama é da bebida B. Você tem um patrocinador construtora A e o dono da construtora B não pode. Então, não tendo patrocinador, no meu caso, me deu uma liberdade maior de poder fazer com que as pessoas possam falar das suas televisões, dos seus rádios, dos seus veículos, entendeu? Então, eu acho que isso é bem interessante. É isso aí. E para você que está chegando na nossa audiência agora, veio pelos seguidores aí de Marcão Careca, que aliás, queremos saber com que nome nasceu o Marcão Careca, mas daqui a pouquinho. A gente está no ar graças aos nossos apoiadores, que é a CSG Multibancos, GL Brindes Personalizados, Luz Salgados, que faz salgados de coffee breaks, que tá faltando aqui. Clube Turismo também, a nossa mais nova apoiadora aí, agência de viagem lá do nosso amigo Eric. Quem sabe em breve libera uns brindezinhos para nós sortear aí, né? Bom também. Bom, né? Isso é muito bom. E é isso, a gente tá aqui para
para conhecer um pouquinho mais da história. Quer começar? Ou eu começo? Pode começar. Então tá bom. Vamos saber. Marcão. Todo mundo te conhece como Marcão Careca. Marcão Careca nasceu com que nome? Marcos Castro, nasci em São Paulo, capital. Por sinal, depois de muitos anos, eu descobri que Castre é uma cidade do sul da Itália. Eu não tinha a menor noção. Aí tô lá descobrindo, pai, falei, caraca, mano, olha ali, o Castre di Lette. Eu fui lá e falei, olha, sul da Itália. Podia ser em qualquer lugar do mundo, podia ser no Paraguai, na Argentina, qualquer coisa, né? O Castre, na Itália, será que tem alguma coisa a ver com o meu sobrenome? E aí eu comecei a descobrir que tinha uma certa relação com o nome e tal. A família Castro era única, Castro e um I. Eu imaginei que tivesse relação, fui procurar, acabei me casando lá na Itália, porque fiz amizade com uma pessoa muito gente boa na cidadezinha de Castro, que é bem pequenininha, coisa de... Então, você pesquisou e foi para Itália conhecer. Pesquisei, fiz amizade com um cara chamado Diomede. Eu imaginei a Itália extremamente desenvolvida e não é o sul da Itália, um pouquinho mais simples. Os caras recebiam a comunicação por fax. Onde na cidade você encontra um fax, cara? Fax. Eu tinha que mandar um material por fax. Eu falei, cara, não pode ser pelo WhatsApp? Não. Não pode ser por e-mail? Não. Tem que ser por fax. Cara, fax. E aí mandei todo o material. Eles acharam interessante o fato de eu querer me casar lá na Itália. Ele falou, então vem pra cá. Então esse sobrenome nunca tinha me dado alegria. Nunca tinha me dado alegria. Me deu agora, depois de muitos anos. Eu me casei com a minha esposa Érica no sul da Itália, numa cidade chamada Castre. Nasci em São Paulo, capital. Não é um defeito, sou corintiano, porque meu pai era corintiano. Essa carteira tá aí já. Olha, Renato, careca, corintiano, hein? Meu Deus do céu, cara. Ó, verifica aí, fica atento. Os itens estão aí, olha aí. Cara, que maravilha isso, né? Todo corintiano assim. Ele tem uma interpretação diferente, cara. Uma massa corintiana, cara. É muito lindo o estádio do Corinthians cheio. Como também o do São Paulo, Flamengo, enfim. Mas sou corintiano. Vim para Londrina muito menino, né? Vim para cá com a minha família. O que veio fazer aqui, cara? Meu pai veio para cá. Meu pai veio para cá. Londrina. Meu pai. Escolhe, né? Por coincidência, meu pai e minha mãe, eles namoraram em Londrina e provavelmente não tem como registrar isso. Eles me fizeram no Hotel São Jorge. Vou repetir, não tem como ter prova disso. Então passa a ser o folclore da nossa família. Então no quinto andar do Hotel São Jorge, que é na frente da Praça da Bandeira, tinha um hotel muito legal lá que está abandonado, esse hotel hoje, até hoje, em cima do cartório, ali é um hotel abandonado. Ele faz a curva, ele sai da Praça da Bandeira e ele vai até na frente do Banco do Brasil. Ali em cima é um hotel chamado Hotel São Jorge. E ele era muito conhecido na época. Meu pai e minha mãe tinha uma tia aqui, eles vieram para ir em lua de mel, e aí na lua de mel, quinto andar, disseram que eles ficavam ali olhando a praça, tal. Eu acho que meu pai, né, deve ter configurado naquele momento o Marcão Careca. Provavelmente. E aí, há rumores. Há rumores. E aí, depois de alguns anos, minha mãe e meu pai vieram para Londrina, né, até pedido dos meus tios. E aí eu passei infância, adolescência, juventude aqui. Então, nasci de São Paulo, capital, e vim para cá bem pequenininho. Legal. E, Marcão, para falar pra gente um pouquinho da sua história, como que a comunicação entrou na sua vida e se tornou profissão? Cara, como entrou, necessidade. Não foi nada premeditado, amigos, não foi nada pensado, não mesmo, cara. É assim, eu vim para cá para morar no Jardim São Pedro. Jardim São Pedro é do lado do Interlagos. Onde é que você mora? Eu moro perto do Autódromo, Ouro Verde. E você? Moro na região leste, lá no Eucalipto. No Eucalipto. É mais ou menos a mesma distância que eu morava no Jardim São Pedro. O Jardim São Pedro é no final da Avenida São João, só tinha um ônibus naquela época, eram 5 quarteirões, e em volta só cafezal. Você imaginou então um moleque que vem de São Paulo, só asfalto, vai para a casa popular. Meu pai nunca teve carro, meu pai nunca teve uma moto, a gente só dependia de ônibus a vida inteira. Meu pai trabalhava de cobrador e minha mãe fazia cafezinho. Então eu acompanhei minha mãe várias vezes nos lugares onde minha mãe fazia o cafezinho para as empresas. Então eu vim para o Jardim São Pedro e até os meus 18 anos eu vivi no Jardim São Pedro, que depois veio o Antares, o bairro da Cervejaria, o Interlagos. Então, a minha infância e juventude toda foi passada ali. Estilingue, cafezal e Obamanga e tudo aquilo que todos vocês fizeram também, né, quando você mora num bairro junto com a molecada e a bola de capotão velha. Morei em sítio que
tomava de tiro de bala de sal. Bala de sal. Nossa senhora. Exatamente. Balinha de sal que é o seguinte, o cara quer te espantar e não quer te matar. Exatamente. E o tiro de sal queima. Aham. Mas queima as costas, rapaz, um montão. Mas o que a gente fazia? É milho, E eu tomava, manga. aí eu tomava esses tiros e chegava em casa e apanhava ainda. Sim. Oxe. Papai, mãe, meu pai e minha mãe eram testemunhas de Jeová. Pô, E o testemunho de Jeová é aquele sujeito seguinte, cara, você não pode, né? Não pode mostrar língua, né? Não pode falar bobagem. Mostrar língua no sentido de você não fazer traquinagem, né? Então eu tive uma infância bem controlada. Eu tive uma infância bem... Não teve austeridade, não. Mas era uma infância com muitos valores, né? Quando você respeita pai e mãe. Eu fui criado com vó. Então, criado você com mamava vó. com garapa ou não? Nada, Não, cara, não, nada. entendi. Não tinha nem garapa naquela época. Tinha sim. O que não tinha era suco desses novos. Agora, garapa... Suquinho de pera não, É, né? não, Essa suquinho de coisa muito pera. light, assim. Você sabe o que não tinha na casa de vocês e na minha? Coisa que a gente aprende a comer depois de grande. Papaya. Mamão papaya. Você só comeu depois de velho. Porque no nosso mamão é aqueles mamão podre, grandão, amarelo. Caía de E lá. caía. Depois os passarinhos ter pego tudo isso. Exatamente. Papaya. Morango. Você teve essa vida não? Não. Esse aqui foi mais Nutella. Eu acho que ele mais foi Nutelinha, mais Nutelinha. Morango. Casa de pobre. Tem morango no fundo do quintal? Não tem. Goiaba tem. Cana tem. Tem mais bicho do que goiaba, na Manga verdade. tem. Mas não tem kiwi, mamão papaya, morango, não tem essas coisas. Então, o paladar nosso, cara, você sai do paladar pobre, mas você não sai daquele costume seu. Eu não consigo ter gosto muito apurado de muita coisa hoje, porque você passa uma infância, passa até 20 anos de idade, morando no bairro, morando na vila, cara. Então, aquilo ali, as contingências em volta, você vai se adaptando. Por isso que você valoriza muito quando você sai do bairro. Por isso que você valoriza muito quando você consegue comprar o teu carrinho. Você valoriza muito quando você consegue ter uma certa ascensão. Só que você se volta pro seu bairro, meu irmão continua morando lá, minha mãe e meu pai faleceram. E você continua tendo suas raízes naquele lugar que foi muito legal para você. Então, assim, quando você se depara uma viagem internacional, um relógio bom, uma roupa boa, uma comida boa, cara, automaticamente você valoriza muito. Com Você certeza. fala, cara, não foi fácil chegar até Com aqui. certeza. É Tem complicado. esse sentimento também. É verdade, cara. Pouca coisa a gente gasta mais, já percebeu? A gente não exagera muito. Percebeu as coisas assim? Sim. Eu uso muito roupa preta, porque eu acho que é mais barato. E aí eu compro de uma forma mais barata. Até hoje, cara, eu não tenho exagero nessas coisas pessoais. Não. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um cara de ter pouca coisa assim. Pouca coisa, eu não preciso de muito para viver, não. Mas muito vai, eu penso, olhando agora numa reflexão. Muito veio a dificuldade do meu pai, da minha mãe, nunca com sofrimento, meus amigos, nunca com sofrimento. Uma casa alegre demais, morando minha avó, um gato, cachorro. Cara, pobre é pobre, cara, e tem um monte de gato, um monte de cachorro e dá comida pra todo mundo, já percebeu, cara? Meu, não falta, né? A vila, cara, é assim, ninguém tem comida, ninguém tem, né? Cara, mas a cachorrada come Os bem, cachorros estão lá. tudo gordo, os gatinhos, e todo mundo ajuda todo mundo na vizinhança, né? exatamente. Então eu saio uma experiência de vida muito novo, de um bairro chamado Jardim São Pedro, Rua Ernesto Casagrande, campinho de futebol na frente, bola de capotão velha. Os meus amigos continuam sendo Jogou os bola, mesmos. Muito, mas muito ruim, mas joguei muito. É porque na minha rua tinha 3, 4, 5 caras, jogavam tão bem que eles jogaram no Café e jogaram no Londrina. Rui, Batista, Tatu. Aí você não teve mais. Você não teve Mas chance. como? O campo é pequeno, joga 7. Você tem 15 caras bons de bola, onde você vai jogar? Você Só não teve quando a bola envolvimento para. com drogas, não, né? Eu tive. Graças a Deus. Você teve? Tive. Por isso eu não fui pra frente. As drogas das pernas não ajudavam. Que vagabundo. Tá com 115 programas e 115 vezes a mesma Meu, é a mesma piada. Eu tive problema com droga. Cara, É a droga das pernas que não ajudou, então. cara, meu, e até as próprias drogas eu também não tive. Eu nunca tive. Eu acho que a gente era tão quebrado que quando passava um tipo de droga, maconha, alguma coisa pra vender, não tinha como comprar. Não tinha dinheiro, cara. Não tinha grana. Não tem grana. Não tinha. Mas é assim. Mas não tinha uma pobreza, porque eu acho que a gente não tinha. Pensando bem, como você não tinha um exemplo, do lado não tinha o Quebec. Do lado não tinha o aeroporto. Do lado tinha a cervejaria, tinha o matagal. Você ia para o colégio da vila, voltava. Qual que era a tua experiência? Quando você ia para a sociedade rural num grande evento, com o pai e a mãe, voltava. Você via ali um mundo deslumbrado. Mas 95% do seu tempo era no seu mundo. Então você tem lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. 10 anos você passa na vila. Vila, cara, é quermesse. É legal quando você vai na igreja. É legal quando você vai na quermesse. É legal quando tem festa. Só. Então, qual que é o comparativo? O comparativo é quando você tem um bairro que tem muita grana do lado, você fica olhando o vizinho, você fala, cara, aquele cara tem piscina, eu não tenho.
Pô, aquele cara tem moto, eu não tenho. Mas, cara, na vila ali onde a gente tinha cafezal, cara, não tinha mais nada. Então, a minha percepção mudou um pouco quando eu fui pro quartel. Quando eu fui pro exército, sim. Aí cheguei no exército, pô, tinha comida, bebida, tudo. Aí ficou legal, aí ficou bom. Então eu fui muito mais para descobrir o quanto que era legal, sabe? O exército foi bacana. Para mim, o exército em Brasília foi bem legal. Tanto é que eu saí de lá como sargento. Eu fiz curso, tudo, e fiquei como sargento. Você tinha essa visão dele? Não tinha. Só conheci o cara da comunicação, também, o secretário. Você resolveu. Você falou que foi por necessidade, né? Da parte da comunicação, né? E assim, como que foi? Começou no rádio, começou na TV? Quem que te achou em algum lugar? Ou você foi bater na porta e falou, contrata eu? Não. Eu saio, então, pode sair da vila então? Pode sair da vila. Pode sair da vila? Já chega a vila lá, Deixei a vila lá, ok? Deixamos lá o cafezal, deixei o estilingue, deixou lá. Passo uma fase no Exército Brasileiro, volto para cá, para Londrina, começo a trabalhar em instituição bancária e também em outras empresas. Porque eu percebi o seguinte, a maioria da galera que trabalhava 8 horas. Então eu vou falar com vocês que nem pobre pensa. Vocês já saíram dessa fase, vocês já estão ricos, eu vou falar como pobre pensa. Tá? É mais ou menos assim. Ó. É mais ou menos assim. Se você trabalhar 8 horas, você trabalha por um salário. Eu descobri que dava para trabalhar 6 horas. Então eu entrei no banco para trabalhar das 7 horas da noite a 1 hora da manhã. Então eu trabalhava no banco. Eu chegava em casa 1h30, 2 horas da manhã. Eu dormia até umas 8. Trabalhei com um amigo meu em confecção, mais o emprego até o meio-dia mais ou menos. De manhã no emprego. Almoçava no emprego e ia para outro trabalho a 1 hora da tarde até as 6h30. Aí depois entrava no banco de novo. Então eu trabalhei durante 3, 4 anos em 3 empregos. Todos eles de 5, 6 horas. Então é uma fase onde você não tem relacionamento, você não consegue namorar, você não consegue ter tantos amigos assim, porque no final de semana você quer dormir. Você não tem mais como trabalhar tanto, né? Então nessa fase eu trabalhei muito e aí me tornei empresário. Eu percebi que eu tinha os dois mundos. Eu tinha o mundo empresarial e também tinha um mundo que eu era funcionário do banco. Depois dessa fase, eu comecei a perceber que eu poderia fazer os eventos na cidade. Então, começou uma fase em que o apelido chamado Marcão Careca apareceu, não foi nem sem propósito, foi simplesmente o fato assim, eu tenho 1,90 m, Marcão. Quando eu raspei a cabeça, careca. Virou Marcão Careca, ponto. A única frescura a mais que eu coloquei um K na frente, era muito simples, coloquei um K. Aí eu falei, opa, vai ficar MK, vai ficar legal. Então, é uma noção mais ou menos de comunicação. Ninguém ensinou. É a lei da sobrevivência. Então você vai na lei da sobrevivência, cara, o que eu falei para vocês no começo, até fora do ar. Qual que é a característica de vocês? Mantenha a característica de vocês. Sem copiar ninguém. Eu falei, cara, eu não pensei em ir para a televisão. Não, eu tinha uma característica de um cara que fazia alguns eventos na cidade. Como é que eu faço um evento na cidade? Eu não tinha dinheiro. Eu ia numa boate chamada Kalahari. Lembra da Kalahari? Vocês são mais novos. Kalahari é uma boate legal, que tinha mais ou menos. Fazia planos de ir proibido, né? Claro, menor de idade. Tá. A Kalahari, quando eu fui falar com o Clayton, que é um cara que era o diretor-geral da Kalahari, eu falei para ele, quanto é que custa para alugar a Kalahari no sábado? E ele falou, você tá louco, cara? 50 mil reais. Eu não tenho. E na sexta, 40. E na quinta, 30. E na quarta, 20. Na segunda dá pra fazer por R$10,90? Não. E na segunda? Ele falou, na segunda ninguém sai de casa, na segunda é de graça. Aí eu criei uma festa chamada Segundas Intenções. É isso. Aí nessa festa chamada Segundas Intenções, eu fiz um convite. Eu tinha uma revista chamada Conan, o Bárbaro, que é um cara careca, que tinha cavanhaque. Eu olhei aquilo e falei, pô, esse cara é bom, deixa eu dar uma olhadinha. Pá, ele pega a mulherada, pô, ele dá soco em todo mundo. Ah, você gosta de heróis em quadrinho e você gosta de gigs. Eu tô percebendo aí o quanto que você gosta, né, de personagens. Eu olhei o personagem e falei, pô, esse cara é justiceiro, um cara bacana. É um cara que também saiu de bairro, na época dele, não sei se ele é um cimério, não sei de que país do mundo ele era, mas eu falei, pô, quando era legal, cara, dá uma olhada nisso aqui. Eu conversando com você, tô começando a lembrar dessas coisas, eu nunca tinha contato com ninguém. Eu olhei e falei, cara, uma revista do Conan. Eu olhei e falei, cabelo não tenho. Ele era meio raspado, brinco. Aí eu falei, pô, vou colocar um brinco aqui, cavanhaque que eu tinha. Acabou, ponto. Acabou virando um personagem. E esse personagem eu guardo até hoje, que foi a primeira festa Segundas Intenções, que eu coloquei o rosto do Marcão Careca. E aí, eu não tinha movimento. Amigo,
Ninguém conhecia Marcão Careca. Eu não tinha movimento. Eu fui no estacionamento do amigo meu. Só te interromper. Mandaram uma pergunta pelo WhatsApp se MK seria de Mortal Kombat. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Agora você falou que MK de Marcão Careca. Marcão Careca por ficar sonoro ali, ficar por diferente. ficar sonoro, mas muito sem querer. Uhum. Cara, juro por Deus, cara, não teve nenhum pensamento. Não teve. Meus amigos, como a gente tá batendo papo, era muito mais de boteco. Ninguém falava assim, cara, vamos estudar Fibonacci, vamos estudar. Cara, todo mundo quebrado, bicho, sem grana. Era muito mais pela oportunidade. Uhum. Muito mais pela oportunidade. Eu descobri, vou voltar lá um pouquinho antes dos 18. Voltando aos 18 anos. Eu ia muito no Grêmio. Eu ia muito no Jamaica. Jamaica era um clube abandonado com as piscinas, cara, era um bosteiro. Eu ia lá, cara, porque a molecada ia invadir, tomar tiro de sal e a gente pulava na piscina. Ou ia no Grêmio. Eu queria ir nos outros clubes. Eu não conseguia entrar no Country Club. Eu não conseguia entrar no Canadá. Não conseguia entrar. O que a gente fazia? Passava era na Higienópolis, né? Hoje, meus amigos, depois você vai pegar esse aqui, faz um corte e pode colocar no ar. Eu tenho amigos meus hoje que a gente abria o porta-mala, entrava escondido no porta-mala para poder entrar nos clubes. Eu não tinha carteirinha. A gente entrava escondido no porta-mala. Vou confessar, na Apoel, sabe onde é a Apoel? Apoel. Associação lá Sim. tá atrás da Chácara Graciosa, eu também entrei escondido no porta-mala de um carro. Viu? Acredita? Tá vendo? E o porteiro ia lá filar um lanche depois, ué, você entrou por onde? Falou, não vai falar pra ninguém. Não, agora tá aí, fica aí mesmo, já ninguém te percebeu. Era o grande delito de você não ter grana e você querer fazer o rolê, ué. Fazer o rolê, exatamente. Então, assim, essas possibilidades sociais, eu percebia que existia essa possibilidade social na cidade, que não era só a minha vila, o meu bairro, né? E que ali a ascensão social era simplesmente você ser um cara, eu vou te responder exatamente agora, era só ser um cara gente boa, era só ser uma pessoa sem limitação política, sem um olhar único, tolerância. Eu sempre fui um cara da tolerância, cara. Então era tipo assim, eu ia para um lugar, trabalhava no banco, trabalhava 2, 3 empregos, alguém falava para mim, vou tomar uma cervejinha. Eu nunca bebi na minha vida. Eu falei, eu vou lá junto com você. Marcão, a gente vai lá conversar com tal cara. O cara é chato. Mas por que ele é chato? Vamos lá trocar ideia com ele. Vamos lá, vamos fazer amizade, vamos conversar com o povo. Eu acho que eu levei muito a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que teve um bom relacionamento. Meu pai é um cara mais pacato, mas minha mãe muito conversadeira, mas muito política. Hoje eu percebo quanto que ela era política com a vizinhança. E fez com que eu começasse a conversar com muita gente. E ter amizade com... Cara, eu pegava um ônibus para ir todo dia para trabalhar. E eu falava assim, eu não vou sentado, eu vou em pé, porque eu vou conversando com a pessoa. Se eu faço isso 4 vezes por dia, no final do mês, olha a quantidade de gente que eu conhecia. E aí eu não conversava com a mesma pessoa. Eu queria sempre conversando com outras pessoas. Eu lembro de estar sentado do lado e falar, olá, tudo bem com a senhora? Meu nome é Marcos. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Hoje a palavra é network. Na minha época, era relacionamento. Esse relacionamento de banco, de ônibus, no banco, nas empresas que eu trabalhei, onde eu fui pequeno sóciozinho, eu fui criando esse lastro. Quando eu crio minha marca, eu percebo que o relacionamento são os eventos, e aí eu percebo que tem uma boate, que ela é protagonista. Eu não consigo fazer o evento no sábado, mas eu consigo fazer na segunda-feira. Cria um nome chamado Segundas Intenções, para como que eu vou fazer o povo acreditar em mim? Não ia ninguém. Como que eu fiz no primeiro dia? Eu fui em estacionamentos de amigos meus, emprestei carro e coloquei os carros na frente do lugar, às 7h30 da noite. Ninguém precisa saber que é, né? Estavam vazios os carros. Exato. E aí eu convidei algumas meninas, amigas minhas, alguns amigos meus, e eles ficaram na frente da boate, na frente da Kalahari, como se tivesse um grande movimento, e não tinha movimento. E isso as pessoas passavam e começavam a entrar. Eu lembro exatamente da pessoa que entrou, número 001, porque eu disse para ele o seguinte, amigão, meu nome é Marcos, meu apelido é Marcão Careca. Se você gostar do rolê, conta para todo mundo. Se você não gostar, conta para mim que eu vou melhorar, tá bom? E aqui você paga R$5 para entrar. 5. Só que, meu irmão, começou a entrar 1.000 pessoas. Faz a conta pro moleque quebrado. O que é isso? Porque pro dono da boate eu falei, o bar é teu, você explora. Só a entrada que é minha, ok? Então ficava bom para ele na segunda-feira. Eu só fiz 50 festas dessas só pra você ter noção. Aí você começa a aprender. E quem vai no seu evento? Você sendo da vila. Quem que é aquele cara que chegou com um carro importado? Você fala, olá, cara, tudo bem? Meu nome é Marcão Careca. O que você faz? Eu sou diretor. Eu sou empresário. Pô, que bom, cara. Fique à vontade. Vamos tomar um uísque? Não, eu não bebo, cara, mas fique à vontade. Aí eu comecei a ser serviçal. Eu comecei a fazer o atendimento para essas pessoas. Isso eu fiz durante muitos anos. Quem trabalha com evento, cara, tem que ter a simplicidade de ser serviçal. Que você vai no banheiro, limpa o banheiro. Você vai numa mesa, você limpa a mesa. Você atende as pessoas. Cara, você enfrenta muito cara no soco, porque o cara quer traficar lá dentro.
o cara quer arrumar briga, exatamente. quando arruma briga, você tem o cara pro pescoço, aí vale meus anos de exército, aí entra um cara o quê? Disciplinado. Então, sempre um cara disciplinado. Pega um cara sem grana, moleque de vila, com disciplina e vontade de crescer, então, o estudo, ele começa a fazer falta a partir do momento que você precisa ser polido. E fala bem, aí exemplo. Aí você começa a ouvir as pessoas. Então, como é que o cara senta? Como é que ele limpa a unha? Como que é que ele usa o relógio? Aí exemplo, porque eu já não tenho exemplo na vida. Eu tenho a sobrevivência. Então eu começo a fazer os grandes eventos, começo a me deparar com a sociedade da cidade. Mas os meus brothers continuam sendo da vila. Então é um cara que vai me passar um cheque sem fundo, eu olho e falo, meu, vou te enfiar o pé na boca, você é pessoa burro, cara. Aí o cara tá traficando lá dentro, você fala, meu irmão, pô, muitos traficantes são da minha quebrada, você vai querer me sacanear? Não me sacaneia, cara. Você entendeu? Então você traz parte da vila para dentro da cidade, começa a entender a sociedade, começa a respeitar o cara que é de uma família tradicional, você começa a entender o que é tudo aquilo na sua vida. Aí eu comecei a criar outros eventos. Esses eventos dentro da Kalahari, eles se cessaram. Aí as empresas começaram a me contratar para fazer outros grandes eventos. E aí esses eventos são com mais responsabilidade. Marcão, tem um evento da American Express, faz para mim. Tem um evento da Coca-Cola, faz um evento da Coca-Cola, faz uma festa com tal produto. Aí você começa a se inserir no mercado, o cara olha para você e fala, esse cara é responsável, esse cara chega na hora, esse cara toma conta das coisas. Aí você começa a ficar um cara conhecido. Conhecido entre os seus amigos, conhecido na sociedade. E aí passa a você ter uma oportunidade diferente de comunicação. Que aí vem eu sentado na exposição agropecuária de Londrina, com bastante amigos das baladas que eu fazia, dos eventos que eu fazia. E aí o Peter Silva, ex-presidente de Londrina, ele tinha acabado de colocar uma televisão no ar, chamada TV Mix, então a TV a cabo. E aí ele passou por mim, correndo, desceu, subiu correndo, eu falei, o que foi, Peter? Ele falou, o apresentador, que era para começar agora ao vivo, se acidentou em Rolândia. É o PP, o Pedro Melo. Tá se passando do lado, assim, aquele cavalo montadinho do ladinho, ó. Não, câmera lenta, cavalinho. Tá vindo. Exatamente isso. E aí soma o moleque de vila, A vontade o de crescer. maloqueiro, A vontade de crescer. o ex-militar. Não, o cara falou assim, ô Marcão, eu falei, cara, Antes dele terminar a é frase, lógico, montou no cavalo. é lógico. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ô, cara, então o microfone tá aí, cara, vai entrar ao vivo tal, e o PP atrasou. Eu falei, Peter, chá comigo, irmão. Ele falou, Marcão, me deu a dália, que era um papel. Na época eu não me lembro, tá? Vou chutar, 46ª exposição pecuária, eu peguei aquilo, eu falei, tá na mão, até quando? Ele falou, até o PP chegar. Ok, onde que é? Aí eu olhei pra lá, peguei o microfone, eu me lembro que o microfone, acho que eu enfiei muito na boca, que eu não sabia a distância. Isso. Não sabia. Só puxei um pouco mais, trouxe, o cara falou, manda. Olá, pessoal, tudo bem? Meu apelido é Marcão Careca, eu estava passando por aqui, meu amigo Peter me chamou, se eu não me engano, o Pedro Melo, que era um apresentador que tem capacidade, que tem gabarito para fazer isso, ele se acidentou. E eu vou fazer um entretenimento com vocês aqui, ler os patrocinadores aqui até ele chegar. E se eu errar alguma coisa, vocês têm que, convir que é a minha primeira vez. Muito bem, então, 46ª Exposição Agropecuária de Londrina, nós estamos aqui no Parque Ney Braga. E eu falei pro cinegrafista, falei assim, ei, atrás da câmera aí, quando pedir dinheiro, eu faço o quê? É assim que você vai fazer pra mim? É. Aí quem tá assistindo, eu falei, cara, ou é brincadeira, ou é um personagem, ou a gente vai acompanhar esse jeito aí. E eu comecei nessa brincadeira, nessa primeira hora, eu acho que foi o suficiente para quando o Pedro Melo, o PP, chegou lá em cima, eu falo lá em cima porque eu estava nas escadarias do lugar do show, nos camarotes, ali nos camarotes. Na hora que ele chegou, provavelmente alguém segurou e falou assim, só dá um minutinho até o intervalo comercial, deixa esse tagarela continuar falando. Deixa ele acabar de falar as neiras dele lá. E aí isso ficou 20 anos falando sem parar. Foi assim que começou, cara. Massa, foi legal, sem querer, não foi indicação, não foi apadrinhamento, nada. Nunca tive sócio, nunca tive apadrinhamento, nada. Sempre foi aproveitar a oportunidade e estar preparado. Porque não adianta também, ali naquele momento, eu não ter um relacionamento. Eu não ter essa noção, do que eu iria fazer ali na frente, da tela. É isso. A oportunidade apareceu dessa forma. E Marcão, agora falando um pouquinho sobre essa pasta que você atua, que é a Secretaria da Cultura, quero saber como que foi essa transição do comunicador, do empresário, para o secretário. Como surgiu esse convite? Eu fui convidado pelo Thiago o ano passado. É verdade, já faz um ano, né? Penso que foi o alinhamento de tudo isso que eu vim construindo nesses últimos anos. Por quê? Quando eu entrei para a televisão,
eu fui criando programas de televisão. Você não tinha esse bigode que você tem hoje, tá? E você também não tinha esse cabelo. Daqui eu acho que só aquele outro carequinho que tá ali, que deve ter mais de 30 anos. Tinha cabelo, né? Tinha cabelo na época. Mas há 30 anos, 25 anos atrás, eu saio da TV a cabo. Cara, eu fiquei 3 anos na TV a cabo, eu levei tanta oportunidade que eu visitei 10 países. Cara, imaginou o cara que só tinha um jipinho sem capota? Lembra da historinha? Lembra lá da vida? O cara falou, você está indo para os Estados Unidos? Falei, tem passaporte? Falei, comigo? Que é Corinthians. É Corinthians, é Corinthians. Que passaporte? É? Corinthians, cara. Que passaporte? Você está falando inglês, Marcão? Eu falei, rapaz, nasci falando inglês, meu irmão, minha vida inteira. The books on the table. Nada. Morrer de fome não morre, porque vai pedir hot dog, né? Se vira, meu irmão, se vira. Então, 3 anos na TV Mix, depois 3 anos na Tarobá, depois mais 3 anos no SBT e todas elas me convidando para ir com contratos melhores. Depois mais 4 anos na Record, aí eu fecho esse ciclo, monto uma agência de publicidade. E aí você vem ganhando esse aspecto e o pensamento da cidade, para responder a sua pergunta. Depois de todos esses anos, na televisão, eu sempre observei que eu precisava fazer um evento muito importante, uma pessoa muito interessante no contexto, mas eu tinha que também reconhecer o bairro, a vila. Nos meus programas de televisão em horários nobres, eu sempre fiz questão, eu falei, pô, da fotografia. Ele não aguentou a câmera. Aqui é uma outra câmera lá. Vamos fazer carne inteligente. Olha lá, vai. Olha lá. É outra fotografia. Aí, quando eu fui juntando toda essa experiência, a experiência de televisão, eu levei todos os dias de horário nobre a cultura. Quando eu fecho o ciclo hoje, eu dou de cara com a galera que há 20 anos atrás, quando eu fazia meus programas de televisão, eu falava assim, de onde você é? O cara fala, Marcão, eu sou aqui do Pindorama. Meu, você não tem uma roda de samba aí, não? Eu quero levar você pra televisão. Marcão, horário nobre. Vambora. Não, Pindorama tem que aparecer. Então eu ia no Country Club, no evento top, e mostrava o cara do Pindorama. Então eu mostrava assim no meu programa. Eu fui entrevistar a Gisele Bündchen, por exemplo, em Salvador. Logo após ela, eu tinha o quê? Capoeira. O mestre Fran, do Maculelê, que hoje está em 12 países, ele trouxe esses dias atrás uma homenagem para mim, que eu fui o primeiro jornalista a valorizar a capoeira 25 anos atrás, que era tida como o quê? Violenta. Como de subúrbio. Uhum. O hip hop, eu fui o primeiro cara a levar o hip hop pra televisão. Batalha de rima. É só pegar toda a galera da periferia, e eu faço questão disso. Se tiver ao vivo, todos, cara, principalmente a galera das regiões periféricas. Porque de onde eu vim? Lá, eu não aparecia na televisão. Quando dos meus 5 até os meus 18 anos. A gente era marginalizado na quebrada, cara. É verdade. E ninguém tinha culpa. Uhum. Não tinha, porque também você não se apresenta. Porque quando você, às vezes, você mora distante do centro, a distância faz você se apagar. É a distância, cara. Você é o mesmo cara. Você é o mesmo ser humano, o mesmo londrinense. É só distância. Não significa que lá você não tem o seu valor. Então, quando eu fiz os meus programas de televisão, eu tenho mais de 1000 fitas guardadas. Tem o Agenor Evangelista, que é um dos melhores nossos artistas, tem ele lá novinho, de tudo. E atrás eu encontrei com ele, a gente vive conversando, falou, Marcão, há 40 anos atrás a gente ia dançar break nos bailes black. Então a maioria dos movimentos culturais eu vim fazendo durante muitos anos da minha vida na televisão. Quando o Thiago me chama, eu achei que fosse para comunicação, cara. Eu falei, Thiago, mas eu não fiz campanha para você. Eu não participei de campanha política nenhuma. Entendeu? Conheço o Thiago há muitos anos. Porque o Thiago, se eu não me engano, ele tem 2 ou 3 mandatos de deputado estadual, né? 2. Então, nesses 2 anos, ele foi muito ativo. Eu me encontrei muito com ele em Curitiba. Muito. E aqui em Londrina também. Por causa da minha agência de publicidade. Então, ele estava pelo estado andando como deputado e eu me encontrava com o Thiago, tudo bem? Sempre um cara muito gente boa comigo, cara. Mas nunca conversei com ele de política. Tanto é que eu não tenho filiação política. Então ele me chamou por filiação A ou B. Ele sentou comigo e falou, Marcão, tudo bem? Eu achei, é o seguinte, quando Londrina fez 90 anos, eu montei um evento muito legal para lançar o livro do Santin, do William Santin, sobre 90 anos, junto com o JB Faria. E aí nós escolhemos fazer lá no Planalto. De novo, um lugar, pompa e circunstância. 500 pessoas lá dentro.
E eu montei em Londrina, e eu também não sabia que tinha em Londrina mais de 30 museus. Você sabia que Londrina tem mais de 30 museus? Não, 30? tudo isso. Cara, olha Eu só. jurava uns 15, né? Cara, mas nem isso, ó. Viação Garcia, tem museu. Mãe de Deus, tem museu. Indrel, de ar-condicionado, tem museu. É tudo empresa com mais de 80 anos. E a Par, Embrapa, Londrina Esporte Clube, Sociedade Rural. Cara, olha só, eu fui descobrindo isso. Eu não tinha ideia. Quando eu reuni tudo isso dentro, foi aí o governador, foi o Galvão Bueno, foi o prefeito, o Marcelo Bellinati foi também que estava saindo do cargo e o Thiago entrando. E eu fiz um grande evento. Mas na minha cabeça eu pensava, sabe o quê? De novo um moleque de vila. Mas eu vou fazer esse evento aqui para 500 pessoas e quem quer curtir? Posso levar isso para a periferia? Posso levar a história de 90 anos para a periferia? Então, quando o Thiago me chamou, porque no dia que Londrina fez 90 anos, em 2024, no Buffet Planalto, quando terminou a festa, eu falei, oi Thiago, você está subindo agora como prefeito? Legal, você gostou desse evento? Ele falou, demais, Marcão. O ano que vem, 2025, a gente não pode levar isso aí, tipo assim, itinerante, para as quebradas? Eu não falei para as quebradas, prefeito, né? A gente fala, opa, para os territórios, as regiões periféricas, né? Bairros. Ele falou, pode, Marcão, me procura. Então tá bom, então eu toquei minha vida. Dezembro, quando foi em janeiro, ele me chamou, eu falei, ele vai falar para mim do projeto meu dos museus. E ele falou, senta. Eu falei, vai falar de comunicação. Ele falou, então, cara, eu tenho um desafio para você muito legal. Tem a ver com a sua vida. Eu falei, tem a ver com a minha vida? Deixa eu ver. Me agradou demais. Deixa eu ver o que tem a ver com a minha vida e tal. Ele falou, cara, você veio fazendo já cultura na sua vida nos últimos anos. Você conhece muito bem a cidade, cara. Eu percebo que você conhece muita gente. Você aceitaria ser secretário de cultura? Desentiria, meu irmão. Porque eu não fui nem síndico de prédio na minha vida. Lembra? Vai lá atrás de novo, 40 anos atrás. Eu trabalhei de empregado no banco, depois fui empresário. Saí do quartel. Nunca mais eu tive um patrão. Nunca mais, meu irmão. Eu me virei sozinho, sem sócio. E fui me virando. Para 2024, eu chego, na minha caminhada, eu abri até um escritório em Londres, cara. Abri um escritório em Roma, da minha agência. Lembra daquele moleque lá da vila? Aí, ó, sozinho, cara. Batendo cabeça. Quando o prefeito chega para você, sendo na sua frente e fala, ei, agora você vai ser um servidor público, eu falo, que isso? Como é isso? O que eu faço? E o que eu não faço? Marcão, cara, a Secretaria de Cultura tem uma avaliação do que ela é, do que ela já foi, e faça a diferença, meu irmão. Eu fui para casa, tanto é, olha que desespero que eu fui. Na Higienópolis, subindo a Higienópolis da direita, não tem um octopus que joga sinuca? Sim. Ok. Bem bacana lá. Eu saí da prefeitura, esqueci o carro, a pé. E eu percebi que eu estava a pé, ali na frente, suando. Eu encostei e falei... Mas como é que esquece o carro para trás, rapaz? A cabeça. Eu travei. O convite dele, eu travei. Eu vim subindo da prefeitura, vim subindo. Quando cheguei ali, eu falei, meu Deus, eu tô de carro. Ali, eu fiquei na sombra do bar, entrei ali à tardezinha, quando eu peguei o telefone, cheguei pra minha esposa, falei, Érica, cara, você não sabe o que aconteceu. Não é o convite para a itinerante dos museus, não, cara. Cara, é para ser secretário. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Onde você tá? Eu falei, me pega aqui, cara, de carona. Eu esqueci o carro na prefeitura. Eu vim a pé, voado, meu irmão, voado. Cabeça voada. Aí, sentei com o meu sogro, sentei com a minha família, sentei na minha empresa, eu tenho uma agência de publicidade. Resolvi aceitar. Dia 17 de janeiro eu aceito. E agora, dia 17 de janeiro desse ano, eu completei um ano com a sensação do dever cumprido, nesse primeiro ano. Num dos programas foi do Márcio Américo, que a gente começou a falar que, mas quem vai assumir a gente estava meio cogitando quem poderia assumir alguma coisa ou outra assim, né? Aí a gente até falou, na parte da cultura, provavelmente vai ser o que tá o burburinho, que era o Marcão Careca, né? E até o Márcio, né? Mas será que vai? Ele entende de comunicação. Então pode ser para alguma pasta, a gente começou a cogitar. Foram uns 2, 3 programas que a gente falava bastante do seu nome, se sim ou se não, né? O Márcio Américo é prova de a quantidade de vezes que eu levei ele nos meus programas de televisão. O Márcio Américo é um talento. Sim, cara, esse cara é nacional. Sim, nacional. Claro. Então, lá atrás, o Picolino da vida, Márcio Américo. Picolino, tive o prazer de trabalhar com ele. Com quem? Fiz Picolino. Você tá brincando? Ricardo Queirolo. O Rafael Arruda, que ele era aluno dele. O Rafael Arruda, que fica aqui o corte de novo. Vamos lá pro corte. Tom. Rafael Arruda, um grande amigo. Ele trabalhava no Plantão Sorriso. Isso. E eu fiz questão de entregar o microfone na mão dele, dizendo para ele assim, uma vez por semana, você faz um favor para mim? Cara, é legal para você e para mim? Vai você entrevistar as pessoas? E ele começou a entrevistar as pessoas. Começou nos programas Marcão Careca. Sabia?
Legal, né? Pode cortar agora, corte, já deu. Isso, corta aí. Márcio Américo, a mesma coisa, cara. Márcio Américo, no dia que ele me emprestou o livro dele, Meninos de Quixote, cara, eu li numa sentada. Eu falei, é sucesso nacional. Falando nisso, fez filme, Meninos de Quixote? Virou filme, não? Fez, né? Fez. Virou, será? Fez sim. Não sei se a Tezuka Yamazaki ia fazer, alguma coisa assim. Mas não, fez sim. Sei que o livro é bem bacana. O livro, sensacional. A gente entrevistou ele aqui na época de... Pós-eleição também, né? A gente entrevistou ele aqui nessa época. A gente começou a cogitar fazer algumas apostas aí, né? Mas só completando do Palhaço Piccolino, eu trabalhei na parte técnica de algumas peças que ele participou. Rafael Arruda, Maria Amélia também estava lá nessa época. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. Não parece. Você tá com quantos anos? 26. Rodou de pneu murcho, né? Cara, tá bem. Tá bem, assim. Cara, é o sofrimento do cara, né, cara? Não tá careca ainda, mas não sei, pode... Não, mas ele parece um pouquinho, ele parece um pouquinho, tem mais, um pouquinho de idade, parece, não parece? É isso. Ela tá cansada já, né? Tá cansado, né? Não é, cara. Eu falo que esses caras começam a se envolver com política, começa a desgraçar do jeito aí, ó. Verdade, cara. Você vai se candidatar? Ainda não. Ainda não. Senão vai fazer um candidatinho. Já tem partido definido? Já tem partido político já, mas ainda não defini se vou sair já agora em 2028 ou deixar para 2032. Mas tem projeto já. Que legal, cara. 26. Vou fazer 26 27 anos? de maio. Eu tenho certeza absoluta de que tem muitas mudanças para serem feitas, né? E que tudo isso reside exatamente nos jovens, cara. Tenho certeza absoluta. E aí, se você já tem um partido definido, e que o partido não te mude, mas você mude o partido, né? Porque, independente disso, uma hora você vai olhar para muitos dentro do partido e você fala, cara, eu não penso que nesses caras, e não vai por eles. Seja você mais forte do que o partido. Porque normalmente é assim, você vê também a mesma coisa. Eu também fui procurado por vários partidos. Eu falei assim, cara, por que eles me querem? Por quê? Ou eu tenho que ser mais forte que o partido, porque então faça a sua carreira, seja proeminente, tenha muitos seguidores para um momento você decidir e não ser decidido por eles. Porque às vezes você fala, cara, mas não é muito bem o que eu penso, né? Eu me considero um cara de centro. Eu me considero um cara que tem o pensamento, eu consigo ver a cidade completa. Tem muita gente que quer falar, cara, mas você tem que se decidir. Não, cara, para mim é a cultura como um todo. Eu penso a cultura como um todo. Eu vou na periferia, eu vejo projetos lá que eu falo, rapaz, que projeto interessante esse, cara, política pública na feia. Como também tem projetos que às vezes eu falo, cara, esse eu consigo fazer com que ele ganhe mais capilaridade. Porque a gente só tem uma lei que rege tudo isso, que é o do PROMIC, que é a lei de incentivo. A ideia é que se o produtor cultural ele pudesse ter mais incentivo, a gente não ficaria só todo mundo atrás apenas do PROMIC. Por isso que a minha ideia é capacitar cada vez mais o produtor cultural. Os bons produtores culturais não é de qualidade. Exemplo, ó, o Rafael Arruda é um ótimo produtor cultural, né? Então, qual que é a inteligência dele? Ele tem conhecimento no mercado de onde tem várias leis de incentivo. Exato. Então, a minha ideia é capacitar todos os grandes produtores, médios produtores e pequenos produtores, para chegar no pequeno produtor e falar assim, qual que é a sua intenção? Ah, eu sou um produtor cultural. Cara, você tem uma rede social legal? Cara, sua marca não tá boa. Seu produto não tem um nome legal. Você pode ver que quando eu comentei aqui as segundas intenções, não é uma marca, não é uma tirada bacana. Então, qual que é a tirada legal do seu projeto? Qual que é a logotipia do seu projeto? Qual que é a programação visual do seu projeto? Não tem? Quando você se apresenta, você tem um folder? Você tem um Instagram? Você tem um material interessante para apresentar? Quando você se apresenta, você distribui cartão para todo mundo voltar nos seus espetáculos? Né? Se não criar essa sinergia com o consumidor, não adianta depois ficar, cara, tá me faltando dinheiro, mas se falta capacidade, obtenha capacidade. Eu venho de um lugar que ninguém me deu capacidade, meu irmão. Eu fui atrás, cara. Eu sou de coleginho de vila, cara. Ninguém chegou para mim e falou, toma um livro para você estudar. Não mesmo. Então, assim, eu vejo às vezes um produtor cultural, ele fica na dependência de um incentivo e tem mais de 20. Exato. 20. Só fecha os olhos. Por que, exemplo, escola de circo na cidade de Londrina? Vai lá falar com os caras da escola de circo. Eles têm uns 10 projetos, cara, porque os caras estudam, eles trabalham. Trabalham, tem muito. O Filo. Por que tem projeto vencedor? Porque os caras sentam, eles estudam, falam, onde é que tem dinheiro? Rouanet tem dinheiro, fora Rouanet. Ah, mas tem Palco Paraná, tem lei tal, lei essa, lei aquela, vamos atrás, e estuda, e trabalha, e vai atrás. Então, o município tem sim a sua carga, que é o PROMIC. Fora do PROMIC, tem que se procurar trazer mais benefícios financeiros
para dentro do processo cultural. Deixa eu só ler os comentários e você já puxa, tá, Jean? Beleza. O perfil João Cortez, BG1RT aqui. Salve Marcão, Marcão é foda, inspiração para todos nós. Só quem conhece sabe, um verdadeiro paizão. O perfil TV Maper, mandando boa noite. TV Maper é o Vinícius Tondelli, que vai estar aí na semana que vem, né? Semana que vem. No Loucos por Políticas. Tem uns caras meio loucos aí, então vou trazer ele aí, né? A gente boa demais, vai estar aí junto com o William. E a Letícia Menegon. Letícia Menegon você deve conhecer. Sou fã do Marcão, ele tem muita energia e trata todo mundo por igual. Conhece a Letícia? Conheço a Letícia. Letícia, rapaz. Grande Letícia. Ô, João, você não vale não, João. Sabe por que não vale? Porque quando você é patrão e o teu empregado te chama de pai, é para emocionar, bicho. Quando você é patrão, você é gestor e o teu colaborador te chama de pai, cara, embarga. Porque eu sou do tempo que minha mãe fazia cafezinho, eu fui com a minha mãe numa empresa e eu era pequenininho, não tinha onde me deixar. E eu fiquei dentro da cozinha. E eu me escondi no cantinho quando os homens chegavam na cozinha, assim, os homens fumavam naquela época. E minha mãe estava com 2 bules bem gigantes de café. E aí ela estava quase se queimando aí, eu estava escondidinho. E ela foi levar os bules para outra sala. E os caras fumando ali, falaram assim: ei, dona Ana, essa véia é foda, cara. Que demora aqui, cara, sujando tudo. E eu ali escondidinho e falei: cara, mas minha mãe tá quase se queimando. Rapaz. E aquilo ficou incrustado em mim, cara, sabe? E aí, isso marcou extremamente a minha vida. No tratamento de todas as pessoas serem iguais. Legal. Rapaz, eu já dei de cara com segurança em festa, que eu tratei bem. 5 anos depois, ele era o dono da empresa que me liberou para ver o David Guetta. Na hora que eu tava numa fila, tomando soco e pontapé, um cara lá falou assim: deixa aquele cara entrar. Eu olhei na praia, Olhou assim, quem é careca? você? Sim, vem cá. Conheço. Quem é você? Um dia, na festa X, você me tratou bem, eu era apenas o segurança. Então, ó, na minha vida inteirinha, eu tratar legal, pessoas. legal isso aí. Porque meu pai era um cobrador como todo mundo. Minha mãe. Você sabe quem são os invisíveis, cara? Invisível, normalmente a mulher é negra. É verdade. Pessoas invisíveis, porteiro invisível, guardador de carro invisível. Quem abastece seu carro é invisível. Qual o último cara que você conversou que abasteceu o carro? Você não conversa. Você não conversa com as pessoas que te servem. Você lembra que eu servia as pessoas na boate? Não. Começa a servir pra você ver. Serve. Vai lá e limpa o chão. Limpa uma mesa pra você ver como que servir. É foda, não é fácil não, cara. Então, você entregar. Porque se o seu propósito estiver lá na frente, você não passa vergonha aqui. Você fala: fica Exatamente. tranquilo, meu irmão. O que eu mais querendo aqui assim é que você pague a conta. Tô comprando meu carro com a tua conta. Pode cagar pra mim à vontade. Então, por isso que quando você monta a tua vida e pensando que as pessoas vão ter um benefício de alguma forma, nesse caso meu, por isso que eu fui em tantos eventos, cara. Por isso que eu tô trabalhando tanto que eu tô trabalhando na cultura. Porque não é o cargo político, cara. É diferente do que eu te fiz essa pergunta. Você tem pretensões políticas? Eu não tenho. O João trabalha comigo, cara. Então, quando um menino como esse, ele te respeita como pai, cara, minha responsabilidade dobra. E a Letícia Menegon é uma profissional ligada a, principalmente, acessibilidade. O carnaval vai acontecer no Zerão. Eu fui lá donadinha no Zerão. Eu cheguei no Zerão e eu olhei, sabe como assim? Olhei e falei: eu tenho 80 anos. Cadê o corrimão? Eu tenho um pouquinho de barriga. Eu falei: se eu escorregar aqui, estou morto. Lá embaixo, não tem sinalização. Chamei a Ana, da acessibilidade, no dia do Zerão que foi pintado. Sentei na cadeirinha de roda com ela, Londrina Acessibilidade, e falei: o que seria legal fazer aqui? Ela falou: Marcão, só rampa, cara. O que eu fiz? Chamei o secretário de obras, fui lá à noite, falei: dá para fazer? O prefeito se sensibilizou, viu o vídeo da Ana, junto com a Juliana, esposa dele, criou um grupo, Thiago Amaral criou um grupo, falou: Letícia, comanda esse grupo de acessibilidade na cidade. Esse grupo vai começar a trabalhar com o primeiro desafio, que é o Zerão. O Zerão tem 40 anos, meu irmão. Você imagina você começar a pensar em acessibilidade no autódromo, que não existe, no Estado do Café? A cidade, ela tem obras de 40 anos, de 50 anos. E a acessibilidade e o respeito começou agora. Cara, tudo isso aqui, ninguém ligava. Então, a obra pública, por isso que a gente tem que ter o quê? Tolerância. Não vai de hoje para amanhã virar uma Suíça, não é assim. Você olha para o Zerão, você fala: cara, vai ter um evento aqui, qual é o máximo que a gente pode dar? Então faz a carpina, faz as rampas, sinaliza, vai lá para ver. Nós mudamos toda a iluminação, cara, as rampas certinho para as pessoas, pintou a primeira fila na frente de cadeira, tá tudo branquinho para as pessoas poderem ter acessibilidade. Não é só o Você cadeirante. conheceu lá já? Fiz teatro?
Depois da reforma? Não, ainda não fui. Nossa, cara. A gente já convido foi, todos eu e o Ivone, a gente faz parte do Teatro Paixão de Cristo. A gente ensaiou lá esses Qual dias. Paixão de Cristo vocês? Paixão de Cristo, da Vila Nova. Da Vila Nova? Sim. Olha que legal, A gente faz cara. lá, a gente ajuda a condenar Jesus. Olha que legal. Pô, Sacerdotes. eu tô lá ajudando o padre Rodolfo. Eu vivo lá na Vila Nova, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? O teatro, na verdade, é lá do Buracão, da Vila Portuguesa lá. Do É Buracão, isso, do Buracão. Tá. mas eu também faço trabalho no santuário ali, No santuário, né? do Padre Do Rodolfo. Padre Rodolfo. Então, tem o secretário de Cultura se meter nisso? Não. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Trabalhando para... Pô, podia dar uma ajudinha, levar uma apresentação para Zona Norte, né? Da Paixão de Cristo, tem tantos lugares. Vai Então, ter. tem lugar? Tem. Tem espaço? Tem. Isso é legal de fazer, hein? Então, puta de um campo lá no Aquiles, tem pro lado de cá. Hoje, por coincidência, você foi prova de que numa reunião que a gente estava na Secretaria de Cultura, um grupo que quer fazer um carnaval na Teoquinde, de ontem para hoje, o que eu resolvi na vida Resolveu, deles. Não, resolvi mesmo. Se você conseguir, seria muito bom, hein? Porque aquilo onde a gente vai apresentar no Aterro do Lago, no sábado, e na Pô, eu fui no sexta-feira aterro também. santo. No aterro eu fui num evento no Aterro do Lago também. Uhum. Eu fui no Buracão e fui no Aterro do Lago. E aí a gente faz no Buracão, que é a tradicional sexta-feira santa, né? Mas puder ter aí, quem sabe. No Aquiles também tem, né? Não. É no Aquiles que a gente quer levar. Lá tem aquele campo de futebol bem grande lá. Dá pra fazer um teatro lá bem grande. Então, mas esse ano teve o Paixão de Cristo lá. Não. No Aquiles não? Não. Tem no Lindóia, um outro grupo que faz lá. No Lindóia. No Lindóia. Eles fazem uma única apresentação lá. Isso. O grupo que a gente faz Lindóia- parte, que é o Teatro da Paz, esse ano vai ser umas 25 apresentações, né? Agora, por que eu estou confundindo tudo isso? A Secretaria de Cultura, ela apoiou, direto e indiretamente, 1.414 eventos no ano passado. Eu fui em 1.217. Só de Paixão de Cristo, acho que eu fui em 4. Então eu fui no Se você for no do Buracão e Do no Buracão, Aterro do Lago, foi o grupo nosso. Isso, fui nos dois. E fui no terceiro, que foi no... Aqui em Londrina não teve terceiro. Não, nesse outro que você falou. Daí é o do Lindóia lá, Do né? Lindóia, isso. aham. Então eu fui 3 ou 4, eu fui em mais um. Aham. Então quem foi em 1.217 eventos, esquece um pouco, né, cara? Então, mas você pode ver que a quantidade... Você sabe quantos carnavais vão ter? Eu sei, você me falou. Não dá. Enfim, acabou. Você também sabe. Não sei, então me Ou seja, Não, ele vai perguntar pra você, vai. Londrina é cidade que não curte o carnaval. Todo mundo fala, a cidade não curte carnaval. Pergunta pra ele não sabe. É uma cidade careta, onde já se viu. Carnaval em Londrina. Não é só esse ano, não. O ano passado teve essa quantidade. Não exagera, Chuta. não chuta. Não exagera não. Carnaval, ok? Quantos carnavais de sexta até terça-feira vão ter na cidade de Londrina esse ano? Catalogado certinho, bonitinho, dentro de alguns lugares. Quanto? Não chuta muito alto não, cara. Vou na Normal. moderada aqui, um por dia. Bom, de sexta. Sensacional. Muito bem. 46. 46? 46 carnavais. Carnavais em Londrina. Você acredita nisso? Tem carnaval em clubes, carnaval em boates, carnaval em chácaras, tem carnaval de rua, tem carnaval de clube, tem carnaval de igreja, tem carnaval de templo. Cara, onde já se viu um negócio desse? E fazer que Londrina não é uma cidade carnavalesca, Londrina não gosta de festa? Lógico que sim. Eu entrando na Secretaria de Cultura, eu percebi que faltava publicitar. Porque a Secretaria de Cultura já trabalha com A servidores. informação que a gente sempre fala aqui, de talvez chegar os dados certos, a informação correta depois. Ó, então vou fazer só um recorte para a Secretaria de Cultura. Assumo a Secretaria de Cultura dia 17 de janeiro. Estou de cara com servidores que estão lá 30, 35 anos. Cara, os caras são doutores, mestres, são gente que conhece do riscado. Os meus servidores dentro da Secretaria de Cultura, não posso falar de todos os outros. Aqueles que estão comigo na Secretaria de Cultura, cara, os caras são geniais. Pessoas dedicadas. São servidores que estão ali há muitos anos vendo a cidade se transformar. E se transformando junto com a cidade. Você sabia que a responsabilidade da Secretaria de Cultura, eu também quando entrei não sabia, as bibliotecas, 7 bibliotecas principais são nossas? Tinha que ser da educação, eu acho. Não é da educação, é da cultura. As bibliotecas é da cultura. Tinha que ser da educação. Então, é da cultura. Todo o nosso parque tombado, que é o nosso patrimônio, é da cultura. A gente tem que tomar conta. Tem prédios listados e prédios tombados. Museu, teatro, tudo cultura. E tem prédio enroscado também, né? Teatro Municipal. Né? Enroscado. O Teatro Municipal, 15 anos. Que Tem novidade esse ano? Tenho. Vou contar.
O prefeito conta. Zaqueu de Melo, sai? Zaqueu de Melo sai. Sai. Já saiu o museu. Aham. O museu saiu. Ah, mas não saiu, mas não tem nada lá. Vai ser agora em fevereiro, depois do carnaval. É muita coisa pra gente fazer. A gente tá. Nós estamos quebradinhos, irmão. Ó, vou dar um exemplo pra vocês assim. Não números exatos. A Secretaria de Cultura de Biporã deve ter 90 servidores. Deve ter ali um ônibusinho, 2, uns 4, 5 veículos. Você sabe quantos servidores tem a Secretaria de Cultura? 40. Sabe quantos veículos tem? Um. E o Fiat 147. Quantas pessoas... Nada contra, por favor, não vai criticar o Fiat 147. Tem um? Não é só isso. Tem um. Esse sobrevive, os outros quebraram. O Fiat continua. Ele está desde o começo. Servidores, nós precisamos de mais servidores, nós não temos. Os que eu tenho já trabalham além do tempo. Exemplo, então, vem do final de ano para cá, a gente tem que fazer Natal, a gente tem que fazer Guinness Book, a gente tem que fazer praça. Não, vambora. O que você tem que fazer mais? É missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. O prefeito fala para mim, Marcão, tem que fazer Vila do Natal. Mas que Papai Noel ficou feio, hein? Ficou bonito, cara. Ah, não ficou não, cara. Depende de quem Eu vê. gostei da Vila de Natal, vai. A Vila do Natal ficou boa? Ficou legal. Se bem que tem um barrinho lá, mas ficou legal. Mas aquele Papai Noel ficou feio demais, cara. Eu achei que ele ficou bonitão. Tá certo, não tá errado, crítico. Ponto de vista, né? Ponto de vista. Lembra da tolerância, não? Exato, exatamente. Você sabia que a iconografia do Papai Noel é a mesma que tem da Nossa Senhora Aparecida na frente da igreja da Vila Nova? Sim, tinha lá mesmo. Sabia, não? Sim. A mesma Nossa Senhora Aparecida, que é a iconografia, porque quando você faz daquele tamanho, você tem que fazer icográfico. Então você não faz os olhos, você faz parecido com os olhos, as orelhas e a cabeça. A Nossa Senhora Aparecida, a icografia dela exatamente é o que tem o Papai Noel. Então é questão de ponto de vista. Exato. Pior que eu acho que aquele Papai Noel foi só os ursinhos cheiradão lá do Shopping Aurora. Chegou a ver ou não? Vi. Rapaz, que lá dava medo, hein? Literalmente que dava medo. O Aurora. Ah, é? Isso, Eles estavam com os olhos ursinho, fechados. os olhos vermelhos aí, fechadinhos. E agora? Cheiradão, cara. Quem que trabalha com comunicação olha da seguinte forma: chamou atenção Chamou atenção. e virou notícia. Exatamente. Eu gostei muito do que aconteceu nesse final de ano, porque a gente veio cumprindo todas essas metas estabelecidas pela Secretaria de Cultura. Por quê? Quando eu assumo uma pasta, a gente tem um documento de tudo aquilo que a gente tem que fazer na Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura, ela tem serviços. Dentro do serviço são 16 serviços. Então eu fiquei muito feliz em ter cumprido todas essas etapas. O que estava fechado há muitos anos? O Museu de Arte. Já estava há 5, 6 anos. Então, o Marcos Parisotto, eu tenho que agradecer o Marcos Parisotto, um servidor que está lá há 30 anos. Cara, esse cara, ele abraçou o Museu de Já Arte. tem etiqueta de patrimônio, já tem uma etiqueta de patrimônio Ele já. total. Então, ficou dentro do Museu de Arte pelo seguinte: cada azulejinho, né, que chama as pastilhazinhas, cada pastilhazinha daquela, veio o IFAM. Os caras vêm do Rio de Janeiro, que esse é um instituto que toma conta de tudo quanto é bem tombado. Se for histórico, é isso mesmo. Você acredita que o Museu de Arte de Londrina, ele é listado no livro de Belas Artes do Brasil? Cara, uma das artes mais bonitas do Brasil. É Vila Nova Artigas ou não? Sim, Vila Nova Artigas. Cascaldo também. E aí, na hora que a gente entrega o seguinte, e eu comentei, pessoal, vai passar janeiro, e aí, fevereiro tem o carnaval, após o carnaval, aí a gente vem para a programação. Então, o que acontece? Eu pego a Secretaria de Cultura, amigos, depois de quantos anos o museu fechado? Os teatros fechados. Teatro Municipal vai para 16 anos. Vamos ter notícias em breve aí. Não, uma coisa que eu posso noticiar. Foi feito inventário. O inventário foi feito em abril ou maio. Foi o Clube de Arquitetura e Engenharia, e eles passam raster, se eu não me engano, para não falar bobagem, e aí vários engenheiros arquitetos foram para lá e passaram pesquisando as estruturas. Isso cara, eu estou ao vivo, não posso estar falando bobagem. Né? Esses arquitetos e engenheiros deram o diagnóstico que 95% da obra está ok. Não precisa demolir, cara. Então foi bem feito. Então. Cara, super bem feita. E que, naquela época que foi colocado dinheiro, foram 8 milhões. Equivale a hoje, se eu não me engano, a mais de 20 milhões. Então já tem 20 milhões ali. Só que acontece o seguinte: agora é necessário um novo projeto para readequação. Porque naquela época, 20 anos atrás,
As poltronas, vamos dizer, era de Era madeira. muito isso, Hoje não precisa. A placa que descia, vamos dizer, era mármore. Hoje você consegue substituir. E hoje a gente tem o equipamento, caixa de som, no tamanho dessa mesa. Hoje a caixa de som é hoje é menor, é Então, isso. essa adequação está sendo feita. E eu garanto para os senhores. É uma preocupação do Thiago, uma preocupação de que a gente volte o Zaqueu, já voltou o Museu de Artes, e que a gente tenha revitalização não só do centro, mas também de vários outros Legal. equipamentos, tá bom? Já Monteiro, ó, eu adiantar aqui que ele mandou um resumo pra gente, disse que tinha umas 100 páginas, não deu pra ver tudo, mas E as enfim, 20? a gente ficou só conversando aqui Não. e não chegou nem no começo do negócio aí. Não, mas e as 20 que eu mandei? Eu resumo. Não conseguimos, Então vamos lá, Tem que adiantar criação. outro dia. Criação da nova lei 14061, a lei do patrocínio, cara. Essa lei vai mudar a cidade de Londrina, vai mudar. Meu irmão, cara, eu passei um ano, cara, pensando nessa lei. Dá dinheiro. Eu falei, calma aí, vou parar de pedir dinheiro. Renata Kawasaki, a nossa procuradora-geral. Secretário pode fazer a lei? Pode. Então tá bom. Meus servidores, a gente pode fazer isso? Pode. Você faz um regramento. Aí desse regramento, você pega o espelhamento de outras leis e fala, cara, como é que a gente consegue pegar dinheiro privado e colocar no setor público? É essa lei, cara. É isso, bicho. É baseado nela que você tá utilizando. É pro carnaval. Puta, é Entendi. isso, cara. Foi só isso. Mas aí você precisa do quê? Pra quem me perguntou quando começou a mexer com essa chamar pra esse carnaval aqui e que achou que foi feito só agora, tá enganado. Vocês já vêm mexendo com esse carnaval desse ano já há um tempão, né? Desde abril. Exatamente. Então Ó, vocês pensaram aí que foi um mês antes do próprio carnaval. Não. Sabe o que acontece? Eu não dou palco pra louco. Eu não respondo ninguém na internet, cara. Eu sou do meio. Por isso que ele não responde mais. Tá? Não. Eu sou do meio. Você sabe esse montão de... Montão nada. Se eu somar tudo, der 30, 40 caras falando umas bobagens, eu falo, cara, mas pra quê? Não, me chama assim pra trocar ideia. E eu mostro números. Exemplo, eu tenho vídeo conversando com o governador sobre o Teatro Municipal, sabe quando não? Não. Fevereiro. Fevereiro. Quando que eu assumi? 17 de janeiro. Quando que eu fui pra Curitiba para o governador sobre o Teatro Municipal? Fevereiro. Eu tenho vídeo, vou postar para vocês verem. Então, desde fevereiro, eu assumi em janeiro. Em fevereiro eu falei, governador, e o nosso Teatro Municipal? Sabe quem que é a preocupação? Tiago Amaral. Tiago falou, Marcão, o Teatro Municipal tá parado. Então a gente vem trabalhando com isso. O complexo legal que ficava ali, um teatro municipal, um puta de um shopping, hotel do lado, um marco zero que se resolver seria negócio... Você acabou de dar um spoiler. Ali um complexo, ó. Então, mas quem que muito bom, não é o cara de Jardim São Pedro, não, Marcão Careca. É o prefeito. Ué. O prefeito tá trabalhando com isso aí. O prefeito tá trabalhando com esse projeto, mas desde quando ele assumiu. Entendeu? Zaqueu de Melo, Marcão, a gente não pode deixar o Zaqueu de Melo parado. Então, vem recurso, vem projeto. O bombeiro não dava autorização, já tem 3 anos, cara. Eu consegui em 3 semanas, bicho. Já tem autorização dos bombeiros. O orçamento está sendo feito na Secretaria de Obras. Então, nada está parado. É que é muita coisa pra gente fazer. Sim, sim. Irmão, vou repetir para você. A Secretaria de Cultura co-executou, participou 1.414 eventos. É que esses números você não está colocando aqui, cara. Mais de 15 mil crianças beneficiadas com os projetos. Não deu. Se a gente começar a colocar o número aqui, você vai até amanhã falando aqui. Atendimento meu pessoal, 616 pessoas, cara. Aquele atendimento que você viu, o cara falou, Marcão, você resolveu para mim na hora. Eu atendi 616 entidades e pessoas, cara. Às vezes é coisa simples, né? É ligar o caso à pessoa que vai resolver. Você viu fazendo isso. Quando ele falou para mim, Marcão, a gente não tem contato nos 5 conjuntos. Na hora, eu falei pro presidente da Cirenor, que é o Fábio Pradal. Eu falei, Fábio, na hora o Fábio me atendeu. Falei com a CMTU, falei com todo mundo. O cara falou assim, Marcão, muito obrigado. O que eu fiz em 15 minutos, cara? É isso que eu venho fazendo nesse ano. Atendendo todas as pessoas que me procuram. E aí, esses números que eu comentei com você sobre a lei, só ela deu certo. Por causa da doutora Renata Kawasaki, por causa do nosso procurador, o nosso secretário de governo, o Leonardo. Porque aí o que esse cara faz? Ele fala com o prefeito, fala com a procuradoria, fala com os vereadores. E essa lei, cara, ela veio caminhando, o ano inteirinho. Sabe quando que ela soltou na nossa mão? Dia 18 de dezembro. 18 de dezembro pra cá, tudo que eu tô fazendo é tempo recorde. Corre. Cara, é o corre. Então quando alguém fala, nossa, tá em cima da hora, para não tirar dinheiro público. Cara, quem é que faz isso? Apoia não tirar dinheiro público. Apoia 100%. Irmão. Faz um rateio não, faz a observação do que são os custos de carnavais de outras cidades e você vai comparar com o nosso, ok? É isso. Não precisa ir longe. Não precisa. Por exemplo, é bem badalado, né? Sim, 1.200.000.
Eu estou dizendo para você que não iremos gastar do dinheiro público nem 100 mil reais para 5 dias. Pô, Satisfeito? Satisfeito? é isso. Escolhi uma pergunta fácil. Dessas perguntas que eu ia fazer é um dos grandes projetos para mim da Secretaria da Cultura, que é o Orgulho do Meu Bairro. Eu queria saber de você como surgiu essa ideia, qual que é o objetivo e se o Orgulho do Meu Bairro vai se estender para mais bairros de Londrina. A ideia é essa. Essa ideia surgiu tudo da cabeça do Thiago. Tudo é da cabeça do Thiago. Esses anos dele como deputado estadual fez com que ele tivesse essa percepção muito interessante da cidade. A gente faz sempre um projeto no centro chamado Viva o Centro. Só que, automaticamente, junto um projeto, o Orgulho do Meu Bairro. O Orgulho do Meu Bairro ele só chega lá na ponta quando a comunidade se junta. Pelo seguinte, nós vamos lá para a sua região. Qual que é o nome do seu? Eucalipto. Quando a gente chega no Eucalipto, a gente procura a principal praça, chama pastores, pessoal das igrejas, né, católica também, professores, líderes do bairro, pessoal mais antigo, que mora tudo ali em volta, fala o seguinte, qual que é a relação das principais necessidades que a gente pode suprir aqui? E é normalmente de fazer poda de árvores, bueiro, fundo de vale, sinalização, quebra-mola, pichação, grafite, tudo aquilo que está em volta ali, as secretarias atendem. As secretarias vão e ficam durante 30, 40, 50 dias dando uma blitz em cima, você entendeu? Ajeita todinha aquela região e o bairro. E aí na hora que todas as secretarias terminam os seus trabalhos, a gente entra com o evento. Aí entra a Secretaria de Cultura e a gente faz o evento na principal praça. Só que é o seguinte, irmão, quando a gente sai e a gente não volta mais, quem tem que ocupar é a população. Não adianta esperar que a prefeitura, o mês que vem, volte de novo. Porque a gente tem a cidade inteira para fazer isso. Então, na hora que a gente vai para Orgulho no Meu Bairro e você volta, aquela praça está iluminada, aquela principal praça está urbanizada, o entorno dela está limpo e todas as reivindicações da população foram cumpridas pelas secretarias. Isso foi feito. Só que quando você sai para outro bairro, a população tem que voltar com a feira. Porque o centro da cidade é a mesma coisa. Quando eu vim fazer o primeiro evento aqui na Praça da Bandeira, aí eu fui aprendendo. Quem chega primeiro? A obra chega primeiro, ajeita tudo. Saiu a obra, vem a SEMA, poda seletiva. Depois vem assistência, o pessoal que está na rua, depois vem segurança. O último entra o Marcão Careca com o evento. Se eu demorar 15 dias para fazer o evento, aí aquele mesmo, né, cracudo vai ali, ele senta, pá, tudo limpinho, o pessoal não voltou mais, aí já picha de novo, faz um cocôzinho no canto, monta o acampamento. Puta, o que acontece? Galera, a ocupação pacífica é a nossa obrigação. Exato. É a obrigação do bairro, é a obrigação da vila, é a obrigação do território. Aí a obrigação da prefeitura é entrar com o serviço. É isso que a gente faz. Então, respondendo a sua pergunta, a ideia é continuar, viu? É intensificar. Prefeito Thiago Amaral, Marcão, para os eventos, Orgulho no Meu Bairro e também o Vivo Centro, de preferência mensalmente. E a gente vai correr atrás disso, tá bom? Marcão, a gente está passando de 1 hora. Sei que você tem uma agenda na sequência, mas eu queria deixar uma outra pergunta aqui. Não sei se seria a escolha do Jean aqui, mas a gente queria saber como é que é o seu relacionamento com o Thiago Amaral. Ele vem recebendo algumas críticas aí da gestão, né? Talvez as pessoas também não saibam de todo o trâmite, de tudo que está acontecendo. Queria saber assim, de você se às vezes essas críticas podem respingar na sua pasta, se você recebe isso com receio ou não. Como é que está esse sentimento lá? Cara, é diferente. Hoje mesmo tive uma reunião, na hora que você falou para mim, eu estava na reunião lá e a gente falando sobre a sociedade rural e todos os outros projetos. Eu não sinto e não percebo e não tive nenhum tipo de imposição por parte do prefeito. Sério? Nenhuma, cara. De coração, não mesmo. Eu vim trabalhando, falo pela minha secretaria e tudo aquilo que eu vim construindo. Primeiro que eu não fico dentro da prefeitura, né? Eu fico fora da prefeitura, eu fico na frente da concha acústica, né? Mas nós costumamos ter reuniões com o prefeito constantemente, todos os secretários, né? E ele nos olha, independente de partido político. Ele olha com critérios e você tem que entregar trabalho, né? A cabeça do cara é boa, cara. Eu falo um negócio pra ele assim, aí ele fala pra mim assim, Marcão, tal, Praça Rocha Pombo, cara, precisaria fazer tal reivindicação, tal, manutenção. Aí tá, 1000 assuntos depois, eu tô passando por ele e falo assim, e a praça, cara? Eu falei, nossa, o cara lembrou, rapaz. Ele lembrou, cara. Então é assim. Então é uma pessoa que eu venho convivendo com ele desde janeiro do ano passado pra cá,
eu nunca precisei dar satisfação de alguma situação em que ele não tenha conversado comigo por telefone e eu dado informação para ele e ele dado informação para mim. Então eu tenho trabalhado de uma forma muito legal, muito coerente, e eu penso que todas as secretarias da mesma forma. No meu caso, cara, eu tenho muita liberdade com o Thiago, e ele tem muita liberdade. Ele tem ficado junto com os projetos sociais e culturais o ano inteirinho. É um cara que gosta dos eventos, ele sabe que isso é importante, ele sabe que todas as secretarias são importantes. Nós não conversamos sobre críticas, sobre nada disso, porque, cara, não dá tempo, bicho. Você pode ver hoje, ontem eu atendi a cada meia hora, porque a ideia, cara, são 650 mil pessoas. Vou repetir, não é meia dúzia de crítica. A gente trabalha com a cidade como um todo. Meu irmão, você parou para pensar que vocês fazem um podcast político numa das cidades mais importantes do Brasil? Que Com certeza, sim. 5.565 municípios, se eu não me engano, no Brasil. Nós somos o quarto principal município, perdendo, infelizmente, para Joinville, de uns anos para cá. É o IDH, né? O nosso índice de desenvolvimento precisa melhorar para a gente voltar novamente a ser o terceiro. E dentro dessa cidade maravilhosa, cara, vocês estão no centro da cidade, fazendo um podcast político, falando com o secretário de Cultura, para falar de uma cidade progressista como a nossa. Nossa cidade é ótima, cara. Ela é boa. Tem mazelas? Tem. Cara, vocês já viveram em outras cidades? Eu já vivi em outras cidades. Eu já fui para outros países. Agora faz um mês e pouquinho, morreu um montão de gente na Suíça, queimado dentro de uma boate, cara. Ah, mas no Brasil é assim. Não, cara, do outro lado do mundo. Então nós temos mazelas. E vocês nunca podem varrer isso para debaixo do tapete. Não façam isso. Mas tenham essa noção de que a gente trabalha não só para poucos. Você tem que trabalhar para muitos. Então, a crítica vai existir. Ela é, obviamente, salutar, só que tem que ter respeito. Então, eu me senti aqui respeitado. Muito. Obrigado. Tomara que você se torne um político. Tomara que você tenha... Verdade. Eu falo para você. Eu falo para esse cidadão. É que ele não se arranca. Você tem idade para isso. Tenha postura para isso. Tenha esse respeito. Tenha essa equivalência. Qual que é a realidade das pessoas? Não vá pela conversa das outras pessoas. Não vá para o blog. Hoje, a maioria dos blogs, cara, são plantados por concorrência política, irmão. Tá na cara. Que bobagem isso. Cara, vocês são da mídia. Né? Então é muito fácil hoje montar um fake, não só um perfil fake, as pessoas que estão nos assistindo a gente, perfil fake é aquele cara que você olha, ele nasceu ontem, você entendeu? Nasceu antes de ontem. Então tem lá 10, 12, 15 comentários fakes, você dá uma stalkeada no cara, o cara nasceu ontem, o cara casou com 12 anos e engravidou com 14, porque o perfil dele é tão mentiroso, você fala, cara, mas tem a fotografia do super-homem aqui, vai estar de sacanagem comigo. São esses caras que vêm criticando com sites comprados, com blogs comprados, cara, aí não vale. O que vale é exatamente isso aqui. As perguntas são feitas, você, se não sabe responder, procure orientação, responda seu público. Agora, não dou palco para maluco, não respondo ninguém nas redes sociais, porque você não sabe quem que é verdade. Quem é de verdade, fala com quem é de verdade. Quem se esconde atrás de redes sociais, não é que nem nós, no tempo de vila, que você jogava bola e cuspiu na cara do outro, né, cara? Então essa história não existe mais. Gospe aqui. Gospe aqui. Aí tira. Eu sou dessa época. Então, assim, tomara a Deus que a gente tenha cada vez mais motivação para amar essa cidade. Será que tem como botar essa época? Eu queria fazer. O Ivone Trindade tá mandando. O Ivone Trindade é o nosso auxiliar hoje aqui, tá de diretor. Tá falando, Marcão, antigamente a prefeitura incentivava as casas, comércios, prédios e se enfeitavam na época de Natal. Era muito legal essa época em Londrina. Era mesmo. Eu me lembro que a gente tinha, mas era um incentivo junto com a Associação Comercial, o ACIL, né? Que tinha assim, a possibilidade de você fazer desconto, se eu não me engano, no IPTU, tinha ISS, se eu não me engano. Não é difícil da gente botar isso, não. Só equilibrar as contas, eu penso que a cidade... o lazer e o entretenimento fazem parte exatamente do contexto de uma cidade feliz. Né? Cidades felizes são cidades mais alegres, com mais eventos. Eu tenho certeza absoluta que a cultura vai proporcionar tudo isso. Sou um cara que, pelo menos eu penso assim, né? Como vocês, a gente advém de bairros mais periféricos, com um pensamento um pouco mais simples, mas que nesse momento da gestão, a gente pode contribuir para que essa cidade fique e seja cada vez melhor. Marcão, só duas últimas perguntas bem rapidinho, senão vai matar sua agenda aí, né? A gente sempre tem umas perguntinhas finais aqui, a gente vai tentar jogar elas rápido e você responder. Meu time, Corinthians. Não sei. Eu gosto de abacate. Essas perguntas, né? Então vai. Você tem polícia de estimação? Político? De estimação? Não, nenhum.
Então, simples assim, direto. Não, nenhum. Maravilha. A minha também é bem simples, tá? Eu usei de inspiração o Jornal Nacional, que lá em 2018, 2022, lançaram o Brasil que eu quero. O pessoal gravava um vídeo, falava o Brasil que eles queriam, o Brasil que eles desejavam. Trazendo aqui para nossa realidade, Londrina, secretário da Cultura. Quero saber a Londrina que você quer, a Londrina que você espera. Putz, que maravilha, cara. Sensacional. Cara, é tão simples. É simplesmente você ter ouvidoria. É simplesmente você ter tolerância. As coisas se resolvem com tolerância, com ouvir. Deus já colocou no nosso rosto a grande mensagem. Ele te deu 2 ouvidos e 1 boca. Fala menos e escute mais. Ponto pacífico. Você tem que ter uma noção que a cidade não é uma cidadela. Nós não moramos num castelo cercado por jacaré igual antigamente. E ficava o povo de um lado e os burgueses no meio. Já não existe mais isso. Isso não existe há muito tempo. Uma cidade é como um todo. Do mesmo jeito que você tem um bairro com qualidade e que às vezes tem lá o esgoto não está funcionando e o trânsito não está sendo coeso, na periferia você tem gente feliz, tem pessoas felizes, tem ações interessantes e às vezes não são valorizadas. Eu penso que uma cidade melhor é uma cidade com mais tolerância. Né? Falando pela cultura, política pública. E o que é política pública? Nada mais é do que fazer o que eu fiz com o novo edital do Promic. O novo edital do Promic, ele foi refeito. E isso é muito importante as pessoas saberem. Ele foi repensado. De forma simples. Olha só. O dinheiro é pouco. E às vezes ele não chega a todas as pessoas. Eu fiz de uma forma no Promic que toda peça, toda ação, todo espetáculo que acontecer na cidade, quem estiver propondo aquela ação, 20% daquela ação, ela tem que deixar doado para um lugar mais carente. Então você imagina então, se foram aceitos esse ano 80 projetos, nós acabamos de ganhar 80 projetos sem custo nenhum para levar para territórios, para as periferias, para os distritos, entendeu? Conseguiu entender? Não. Eu te dou X reais. Você vai fazer um espetáculo com 10 violinos. Dos 10, 2, você tem que me emprestar isso. E esse projeto, a gente vai levar ele para uma escola carente, para um bairro periférico. Então, sem gastar dinheiro a mais do próprio projeto do Promic, a gente acabou ganhando mais 80 apresentações na cidade. Democratiza a cultura, né? Demais, cara. Faz abertura. Eu sei de criança que pela primeira vez que teve acesso a um instrumento, acesso à arte, acesso ao esporte, mudou a vida. Mudou a vida. O primeiro contato, a evasão escolar, às vezes se dá por falta de interesse das crianças na escola. Mas ninguém deixa de ter interesse no professor de capoeira lá na quebrada com a mão desse tamanho que ele fala assim, vem pra cá, vamos curtir a capoeira, vamos fazer esse tipo de jogo. E na hora que ele tá batendo papo com a criançada, ele fala, vamos respeitar pai e mãe, vamos na escola, vamos deixar de lado o que estão te oferecendo de vida simples, às vezes mais do que uma professora. A educação, a cultura, o esporte, o lazer e jogos, cara. Lá na ponta eu percebo que se unir é desassociável, indissociável. Se você unir a cultura, lazer, jogos, entretenimento, lá na ponta, junto com a cultura, você resgata. Esse resgate é o que faz a diferença quando você vê um monte de criançada, você vê um monte de vândalos, você fala, cara, mas de onde aconteceu isso? Você foi culpado. Você tirou o apoio da iniciativa lá na ponta. Então, não só que o centro da cidade não tem a mazela, tem sim. Respondendo a sua pergunta, uma cidade melhor, é que essa política pública possa alcançar regiões periféricas. Que essa política pública verdadeira, e o que é política pública? Esses projetos culturais sociais desses professores possam chegar no turno e no contraturno, lá na ponta da evasão, e aquela criança que não vai, porque ela brigou com o pai, brigou com a mãe, cara, às vezes a mãe não está em casa, é filho da avó, porque a avó que está cuidando. Cara, para onde ela vai? Ela está com raiva da professora. Mas ela não escapa de um joguinho. Ela vai pro campinho, ela vai na capoeira, não vai? Ela vai no esporte. Então, com o esporte, com um projeto social numa quadra, a gente consegue resgatar. Este ano foram mais de 18 mil crianças. Eu espero, quem sabe, até dobrar esse número nos próximos anos. Uma cidade mais integrativa, mais feliz, com mais cultura. Legal.
Marcão, a gente queria agradecer e liberar você também pro seu próximo evento aí, né? Já chega atrasado, pode botar a culpa na gente. Não, eu tinha 15 minutos para atravessar a cidade, vai dar. Vai dar tempo ainda. Então, nessa última parte, eu vou tentar resumir aqui. Então, a gente sempre, todo podcast tem considerações finais, né? Aqui a gente fala que o projeto Podcast Ponto de Vista é do nosso convidado nesse momento. Então, sinta-se à vontade, se quiser mandar um recado para alguém, agradecer alguma coisa, o Podcast Ponto de Vista é seu. Agradecimento à minha equipe da Secretaria de Cultura, porque eu não teria batido todos os recordes se não fossem eles terem me mostrado que eles já fazem isso há muitos anos. Quem bateu o recorde fui eu, eles já batem esse recorde todos os anos. Quem descobriu que eles trabalhavam um montão fui eu, porque eles já sabiam. É que, infelizmente, eles nunca trabalharam com as redes sociais. Então, são servidores que estão há 35 anos trabalhando na Secretaria de Cultura, enfrentando, principalmente, sabe o quê? Eu imaginei que eu fosse enfrentar de sabores políticos. Não, cara. Essa cidade é abençoada, bicho. A gente só falta dinheiro. E eu vou dizer por que só falta dinheiro. Porque poderia ter R$1 milhão na mesa, a nossa briga seria direita e esquerda. Seria uma loucura. Um monte de dinheiro e um cara cabeça dura de um lado, cabeça dura do outro. Não vale nada. Hoje, cara, eu não tenho cabeça dura. Só falta dinheiro. Então o dinheiro até passou a ser fácil, porque agora a gente criou uma lei e a gente vai atrás dos benefícios dessa otimização. Então, meus agradecimentos finais. A Secretaria de Cultura, com todos os meus servidores. Se não fosse os servidores, eu não teria feito números tão expressivos como eu fiz. A minha esposa, a Érica, que me acompanha constantemente, a minha equipe na agência Marcão Careca, que sempre está junto comigo, ao prefeito Thiago Amaral, a todos os secretários, a todos os vereadores. Os secretários, este ano, eu posso dizer para vocês, cara, pensa numa galera top. Érica Giovanni? Érica Giovanni. Mandou mensagem aqui, ó. Na verdade, na hora que o Ivone comentou das casas, ela falou que na verdade era um projeto da CIL. O Londrina Natal é um projeto muito bom da CIL também, pensando na gestão do senhor Francisco Negri. Na época, o senhor Francisco Negri, que era o presidente da CIL. Então, grande retorno para cá, manda um abraço para ela. Ô, Érica, legal, hein, cara? Significa que você tá acesa aí, significa que a janta tá pronta, então. Mas eu não vou para casa agora, não. Se você depois. Então, parabéns, Marcão. Sou sua fã número 1. História de trabalho muito honrada para frente. Perfil Érico mandando aí, ó. Tá na audiência, então. Que bacana. Estou muito feliz com família, feliz com o prefeito, feliz com os secretários, os amigos vereadores também, a sociedade civil organizada. Hoje você percebeu, e eu vou dar mais uma vez o exemplo. Hoje nós estávamos exatamente unindo dois mundos. O mundo empresarial da Sirenor com o presidente e o mundo artístico. E você viu o que eu fiz com essa situação? Eu fiz com que eles ficassem amigos, conversassem. Já se montaram num grupinho, estão marcando um churrasco, já se resolveram. Não é? É isso que é o papel da Secretaria de Cultura. Envolveu o dinheiro ali? Não, cara, envolveu o relacionamento. Lembra da palavra? Tolerância. Porque eu poderia muito bem estar do lado do outro. Não, você não tem que estar do lado nenhum. Você tem que estar do lado da cultura. Então, eu vim para cumprir o meu papel. Cultura com todos e para todos. Obrigado. Já. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar entrevistando você aqui, saber esses números, né? Uma das falas que você disse aqui pra gente foi aquele menino da periferia, né? Que eu acho que hoje você consegue enxergar e, com o seu trabalho, levar essa oportunidade e essa chance para esses meninos da periferia. Então, que exista mais Marcões carecas aí na periferia e que alcance para o seu consumo. Parabéns pelo seu trabalho e portas abertas. Só não corintianos, né? Não, também, a gente é tolerante. Tudo bem. Viva o Corinthians! Pessoal, então, agradecer a todo mundo que veio pela audiência. Vai ter alguns cortezinhos autorizados aí pelo Marcão. E o que eu sempre falo, fiquem com Deus, cuide-se bem, fiquem sempre são, salvo e seguro e junto dos seus. Até semana que vem. Amém. Que assim seja. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight.
without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna